Às vezes já é tarde. É igual o atleta Don Long, ele teve falência renal e ele só descobriu que um dos rins dele não funcionava desde criança porque o outro falhou. Então, quando foi para cirurgia, foi que o médico falou, não, um dos seus rins, você estragou um, mas o outro já, desde a infância, ele já não funcionava. Ou seja, ele não era um cara preparado para trabalhar em alta performance. Exato. E ele chegou a competir até sem os rins. Como Ele é chegou a que... competir. Sim. Não. Esse cara, não. Foi não. no intervalo da peraí, diálise. Foi. Eu vou fazer um pré-contest na diálise. Não, esse é kamikaze, hein, velho? Ele foi competir fazendo diálise. Não, Don mentira, Long. Gílio. Foi. Não, foi. É verdade, Renato. Não, esse chegou no nível Ele hard tá da vivo loucura, até hoje, eu velho. conheci Don Long. Ele é vivo. Ele já foi coach do Gorila. Já foi coach do Gorila, inclusive. Cara, ele competiu fazendo hemodiálise. E não é o único, não. Tem mais, eu acho. Aí não dá, velho. Aí Ele é de muito Dallas. louco, velho. É muito louco. Caraca. Maurício, procura a foto Don Long. É a win, né? Esse é o win total. Total. Vamos ver. Na desidratação... que Júlio, vai mas dar? você teve um atleta que eu não conheci ele pessoalmente, porque eu estava afastado nessa época. Mas falam... A cirurgia. Gente, né? mas tá shape, hein, velho? É, esse aqui já é sem os rins, esse daqui, ó. Não, tu tá de Da brincadeira. direita aí. Lá é quando ele ganhou o Pro e esse aqui é sem os rins. Cara, meu Deus. O pessoal vivo gostava ainda? bem dele, bem carinho. Tá. Ele conseguiu fazer transplante? Sim. Hoje ele é treinador. Então hoje ele é um cara saudável. Isso, hoje sim. Meu, esse aí viu a morte de frente, olhou pra morte, deu 2 tapas na cara da morte. Assim, pá, pá. Tenho medo de você, Pode não. vir que hoje você não vai me levar, não. Aí ela voltou, entendeu? Tipo, depois do rio deu mais 2 tapas e agora tá dando risada. É. Meu Renato, Deus do você céu. falou de um atleta aí, eu não vou citar o nome, né, pra preservar a idoneidade do atleta, mas tem um atleta muito amigo meu que faleceu. É desse que eu tô falando, né? Exato. E ele teve dois históricos, né? O primeiro histórico, ele foi realmente parar no hospital. Ele usava remédio controlado. Antidepressivo? Não, ele já estava com sangue viscoso. Então ele já estava usando um Anticoagulante? um anticoagulante. E em conjunto com esse anticoagulante, grandes doses de esteroides. E aí ele teve um princípio de falência renal. Ele fez uma desidratação muito severa para competir. E depois ele pagou o preço. Ele ficou 21 dias internado, fazendo hemodiálise todos os dias. E entrou com 126 quilos no hospital e saiu com 78. Meu Deus do céu, cara. Em 21 dias eu fui lá, tive 2 contatos com ele nas vezes que eu fui ao hospital. Ele melhorou, mas já saiu com aquele quadro, né? Eu não sei qual que é o quadro. Existe, né, doutor, um nível, né, de lesão no rim que você calcula. Falam que o rim é um dos órgãos mais difíceis para se recuperar, né, doutor? Ele é praticamente irrecuperável. Se comparado, por exemplo, ao fígado, por exemplo, né? E aí você tem grau dessa lesão, né, nos néfrons. E o dele já estava no grau 2. Ele continuou querendo a se preparar, mas eu já me neguei. Falei, cara, eu sou seu amigo, eu não vou mais te preparar, não dá. louco. Ele continuou aquilo lá sozinho. Sempre altas doses? Sempre altas doses. De tudo? De tudo. Gostava de festa? Cara, ele gostava de festa, mas não era usuário de droga. Essas drogas Não, droga recreativa não. Não, droga recreativa ele não era usuário. E outros medicamentos, por exemplo, T3, T4, beta-adrenérgico, essas coisas? Ele era muito fã do Clenbuterol? Não, do Potenai. Entendeu? Então ele fazia muita ingesta de Potenai. Pra gente entender até onde o esteroide ali foi o grande vilão ou não. Então, mas aí o que aconteceu? Nos néfrons a gente entendeu, no rim. Na questão renal foi o abuso de diurético. Na segunda internação, né, que foi essa fatal, eu falei com ele um dia antes da morte. E ele me ligou e falou, desculpa, eu fiz de tudo para não voltar, mas não consegui. Não voltar o quê? Pro hospital. Aí ele falou, tô no hospital de novo, vou ter que fazer diálise. O que aconteceu? Ele ficou internado de um dia para o outro. Nesse um dia que ele ficou internado, ele estava no balão. Tem um outro nosso amigo muito em comum que estava com ele. Falou que ele começou a crescer muito, a ficar muito grande. E ele já não conseguia mais urinar. Crescer que você fala inchar. Isso.
Falência do rim. Exato. Além da falência do rim, aí que começou a dar o problema maior, que foi na autópsia que se descobriu. A grande causa da morte dele foi água no pulmão. Então ele já estava tão retido que começou a ir água para o pulmão. E aí o que aconteceu? Não teve uma antecipação médica para averiguar, porque ele reclamou muito. O balão estava ligado no máximo e ele não conseguia mais respirar. E ele reclamou 3 vezes isso para o médico, antes de acontecer. Mas ele estava em hospital público. Estava em hospital público. E os médicos em nenhum momento fizeram um exame de uma imagem. punção. Teria que ter sido uma punção no pulmão dele para tentar diminuir o Quando eu volume de tava líquido. internado de Covid, eu tomava furosemida todo dia para drenar pulmão. Exato. Só para drenar pulmão. Só que De seu tão rim feio só foi. funcionava, né? Sim. Só que tem esse detalhe, entendeu? Então, como dele não O rim não funcionava, o único jeito seria uma punção manual para tentar salvá-lo. Não que isso iria salvá-lo, mas poderia prolongar mais a vida dele, entende? Ou tirar ele daquele quadro extremo, né? Para ele Exato. poder voltar a fazer Então- diálise. Então ali foi onde aconteceu a tragédia e ele acabou falecendo aos 27 anos. 27 anos. 27 anos de idade com um grande futuro pela frente. Não, era um atleta absurdo. Sensacional. Sensacional. Então eu sinto muita falta dele. Sou muito amigo do irmão dele até hoje. E ele deixou um legado, mas foi muito ruim, né, quando aconteceu, porque é uma pessoa muito próxima de você. E você sabe qual que é a relação que ele tinha com o esporte e com tudo que envolvia o esporte, né? Então foi uma perda muito grande, mas serviu de alerta para esses novos que estavam vindo. Mas depois dele ocorreram mais algumas perdas aí no esporte nacional de atletas amadores por conta de uso dos esteroides. Um deles era um cara que competia na minha categoria, um campeonato brasileiro que ele veio da FBB. E ele acabou falecendo no quarto e não foi competir. E aí descobriram porque ele não foi competir, provavelmente. Insulina. Era no dia da pré-competição? Carb-up com insulina. Exato. Ele não apareceu nisso. Ele foi para pesagem, mas não competiu. E encontraram ele no domingo, no dia seguinte do campeonato, já inchado no quarto, morto. Pessoal, vocês estão conseguindo entender nessa nossa conversa que quando você fala em alta performance, em fisiculturismo, em atleta profissional, em Mr. Olímpia morrendo, nós cada vez mais nos afastamos do esteroide e entramos num ecossistema muito mais complexo, que também entra o esteroide, mas o esteroide dentro de um especialista que nós temos aqui, que é o Dr. Lucas Caseri, que estuda isso a vida inteira, dentro de um especialista que nós temos aqui, Dr. Gabriel Kaminski, que é PhD em ciências farmacêuticas, é a droga mais tolerável entre todas, no que diz respeito a efeitos colaterais, principalmente no sistema cardíaco, renal nem se fala. Por que nós estamos dizendo isso? O nosso objetivo não é defender esteroide. Nosso objetivo não é atacar outras drogas. O nosso objetivo é compreender. Porque tem gente aqui que às vezes bate no peito e fala assim, nossa, eu sou natural, mas tá mandando bala no clenbuterol. Eu tenho amigas minhas que treinavam comigo nas academias antes. Cara, clenbuterol é um negócio normal. A pessoa usa clenbuterol como pré-treino. Ou Venvance. E adora, assim, ó, Venvance, Ritalina. medicamentos que têm uma ação aguda e muito mais próxima do sistema cardiovascular, de repente, do que um hormônio esteroide. Anfepramona. Renato, e eu não consigo associar a morte do Sean a esteroide. Porque o cara estava praticamente parado. Praticamente não, estava parado há anos das competições. Então eu não acredito que ele estava fazendo aquele uso. Né? Não, que a gente ele sabe totalmente que fora de preparação. Sim. Eu conversei com amigos próximos dele, tá? Que eu não posso expor aqui, mas pessoas que eram próximas dele me garantiu, Renato, o Sean é um cara de TRT Exato. fora de preparação. E... É o cara de 250 miligramas por semana, 300 miligramas por semana texto e mais nada. Ele foi conhecer o GH com o Cris Aceto, ele nem sabia o que era. O Cris até falou recentemente agora, que ele falou assim, mataram o Sean quando deram as costas para ele. Só que o Sean tem um problema. Ele tem uma vida, doutor, de alcoolismo. Ele por muitos anos foi alcoólatra. E Até consumiu 2008. muito fast food.
A vida toda. A vida toda de alimentação, a vida toda é muita coisa. A vida que ele saía do fisiculturismo e abandonava, porque ele tem uma vida de idas e vindas, ele entregava muito a uma vida totalmente fora. 25 anos entregando mais ou menos a vida a isso. Eu vi foto, eu cheguei a ver foto. Então, nós estamos falando, olha lá, nós estamos falando de uma pessoa que ficou um bom período totalmente ausente do esporte e comendo de tudo e alcoólatra. Então, a gente não sabe, porque de repente você olha e fala assim, peraí, Shaw Roden morreu. Peraí, George Dabu morreu. Mas e Dexter Jackson, que competiu até os seus 50 e tantos anos? Aí tem que entender qual foi a vida de Dexter. Isso é o que a gente está chegando aqui à conclusão, pessoal. Qual foi a vida de Dexter? Qual é a herança genética de Dexter? O que ele fez dentro desses anos de preparação? Será que ele foi um cara que sempre teve paciência e foi trabalhando dentro do seu limite? Ou foi um cara que, não, vou acelerar aqui, entendeu? Vou meter o pé no acelerador. Eu conheço atletas que hoje profissionais, mas que quando amador, cara, meteu o pé no acelerador com força. Era 12 UI de GH por dia, mais 120 UI de insulina por dia, mais cardio, mais 1 grama de texto, mais 1 grama de trembo por semana, cara, metendo o pé no acelerador. E aí não dá pra você apagar, opa, parei, agora eu sou um cara low dose, apaga tudo isso aí. Não. Talvez isso tenha gerado consequências dentro do seu organismo. Talvez o seu fígado já não seja mais o mesmo. Por mais que ele se recupere, ele já é um pouco mais machucado. Talvez o seu sistema cardiovascular... Eu conheço caras que foram dependentes de Potenai. Potenai é uma droga desgraçada. Julião, na nossa época, não, Potenai era pré-treino, cara. Era pré-treino todo dia. Todo mundo tinha um Potenai no bujão. Eu já tomei Potenai, não sei se você tomou, Julião. Lógico. Todo mundo da antiga tomou Potenai. Claro, já tomei muito Potenai pra treinar. Quem não? Aquela merda. Hoje eu olho e falo assim, cara, como é que eu podia fazer Exato, isso, cara? Anfetamínico. Parente próximo de cocaína. Primo direto. Cara, hoje eu tomo uma dose de Horus pra treinar e acabou. Tá louco, e me faz super bem. Eu olhava e falava assim, cara, eu treinar... a gente usava Potenai pra treinar braço. Então, mas aí que tá. Não era pra fazer o treino mais louco de perna. Existe uma confusão mental muito grande. As pessoas, elas buscam esse efeito desse da perfil, doideira. Da doideira, entendeu? Tem gente que fala, eu não quero esse pré-treino não serve pra nada. Eu quero um que fica ligadão, parece bala. Só que aí quando a gente amadurece, a gente descobre que não é isso. Cami, você ia falar alguma coisa? Eu ia transportar do Potenai, que também já tomei. Mas pro Diuretic Centrum. Sim. Vocês lembram dessa? Eu achei o laudo aqui. Você ficou sabendo disso? Teve uma época que vários influenciadores lançaram um produto chamado Diuretic Centrum. Um pré-treino injetável. Pré-treino injetável. E ele vendia a seguinte coisa. Cara, ele te deixa doidão no treino, mas quando você vai dormir, você não tem o rebote do pré-treino. Não, do pré-treino não, do Potenai, porque ele se colocava como concorrente do Potenai. Eu sou a evolução do Potenai. Por quê? Eu tomo, você vai ficar doidão igual o Potenai, só que na hora de dormir você vai ficar tranquilão. Ele não corta a tua fome igual o Potenai, você vai comer bem. E cara, e aquilo era tão assustador, porque os influenciadores, eles se apaixonaram, quem era patrocinado se apaixonou tanto pelo projeto, ou influenciado pelo investimento financeiro que eles tinham. A gente também não pode culpar o atleta, às vezes o cara tá ali ganhando o dinheiro dele, mas a gente tem que responsabilizar sobre o que ele estava fazendo. Ganhando o dinheiro dele ou não, ele estava ferrando com a vida de um monte de gente. Ele batia no peito e ia pra cima. Você tá falando mal do produto? Você não sabe, esse produto aqui é uma evolução científica, tudo tal. Aí eu falo assim, como é que alguém pode vender um produto injetável como suplementação? Eles estavam tentando botar na nossa cabeça, assim, na cabeça do público, que isso aqui era um pré-treino. Cara, não existe pré-treino injetável. Pai amado, aonde a gente chegar, se a gente chegar no nível que tiver que tomar um pré-treino injetável, você não gosta de treinar. Se você gosta de treinar, cara, uma dose de Horus, uma dose do pré-treino do Panic, do pré-treino da marca do Itinho, uma dose de um pré-treino convencional tem que te fazer bem. Na década de 80 chamava-se BAC. Isso daí. É a mesma coisa. Não muda.
Você tomar algo que seja injetável, anfetamínico, para te manter ativo e treinando em alta performance? Julião, os caras tomavam, isso eu nunca tive coragem, nem você, eu tenho certeza, mas os caras tomavam Potenai na veia. Eu já vi, Renato. Na Eu já veia. vi assim, Você ó. já viu assim o cara fazendo? Já. Eu Cara, olhando assim, tem um cara- vídeo de um menino tomando um Potenai na veia. Maurício, se você puder achar aí, e o moleque, ele é um vídeo de uns 20 segundos. O moleque, ele toma uma dose de uns 10 ml. Ele começa a babar, velho. Meu Deus. Ele começa a babar. Fala, nossa, Você entendeu? bateu. Só que Nunca se tomei. ele morrer, doutor, o que A vai... culpa do esteroide, claro. Se ele morrer, caiu morto, o que vão falar? Que é o esteroide. Ele tem aproximadamente 20 de braço. Ai, que Ó, desgraça. eu achei o 20 de laudo braço. do Diuretic Centrum. Ele tinha anfetamina. Esse aí, se liga, ó. Nossa. Ó, ó o tamanho Meu da Deus, seringa. cara, tem 10 ml, é o bujão inteiro. Eu tô falando pra você, cara. Tá injetando Fanta. Dá ó. play, dá play. Tá injetando Fanta, doutor. Ó. Cara. Cara, isso é Ó, vai pra escorrer. cavalo de 600 quilos. Vai escorrer, aí bateu já. Nunca tomei, acredita, Júlio? Eu já vi, mas nunca tive coragem. Cara, ele tá jogando um bujão. E tá com força, né, velho? Pressão total, bicho. Um bujão eu nunca tinha visto, Júlio. Ó, ó a baba vindo. Ó. Puta beleza, hein? Desceu a lesma ali. Nossa, corta isso aí, Maurício, pelo amor de Deus. Você tá Meu Deus doido. do céu, cara. É Pra filho você da ver mãe. o que virou hoje, entendeu? Então, o que eu queria falar? Teve um último atleta das antigas que eu acho que morreu, foi o Ed, não foi? O Ed Corney, Foi. né? Então, foi outro atleta que morreu de infarto. Mas teve também o... Só que aí eu já vejo que a idade deles já estava bem Então, avançada. mas o que eu vejo? Matt Menderhall também, Matt né? Menderhall morreu, mas são os atletas que estavam morrendo, que a gente consideraria da era de bronze, né, do fisiculturismo, década de 70. Então, esse perfil de atleta, ele tinha uma característica de usar pouquíssimas variações de drogas dentro de um protocolo. E eu acho que a inclusão de várias drogas aditivas ao longo dos anos 90, como GH, insulina, peptídeo, isso influenciou diretamente nessas mortes. E aí tá tudo associado à testosterona, esse que é o problema, entendeu? O atleta mesmo, o Paul DeMaio, ele faleceu com Heroína. overdose de heroína. Isso. Mas eu já vi vídeo de brasileiro colocando na conta do esteroide. Isso. E eu acredito que o cara sabia que era de heroína. Porque foi a década de 90. Não, acho que ele morreu em 2003, mais ou menos. Tipo assim, Por aí. tem muito tempo já, então essa informação tava aí. Uhum. Mas eu vi um cara soltando um vídeo que era culpa de esteroide. Mauricião, pede pra galera do chat comentar se eles lembram do tal do Diuretic Center. Fala aí, Cami, o que tinha dentro daquele Diuretic Center aí que rolou processo na justiça contra um monte de gente aí? Rapidinho, eu fiz mais uma enquete aqui se as pessoas costumam fazer exames. 36% disseram que sim, 64% disseram que não, em mais de 4.200 votos. Em mais de 4.200 votos, 64% Não das costumam pessoas fazer. não costumam realizar um exame clínico. Nunca fizeram, né? Pois é. E até postei essa semana que é barato. Eu vi. Não é? Eu vi sua Eu vi lá, postagem. falou É 30 30 reais. reais você faz hemograma completo, que tem. Até o pessoal perguntou: o que tem no hemograma? Tem todas as células sanguíneas e o parâmetro delas, né? Tamanho, viscosidade, etc. E ainda perfil lipídico, que é o básico, nipride e oxicodona, que é para o cara conseguir dormir. Tinha oxicodona. Tinha. O que é isso daí? Oxicodona é uma droga fortíssima. Ketamina é anestésico. Veterinário. São dois, né? A oxicodona também é um analgésico anestésico. Tudo isso injetável. injetável. Imagina a ação aguda de um medicamento Eu desse. conheci um traficante que morreu na ingesta dessa combinação de esteroides mais festa com ketamina. Morreu no dia seguinte. Infarto. Muita bola, muito... Toma bola, vai pra festa, toma bala, usa ketamina, né? Volta morto, né? Não consegue comer, insulina pra comer, rango, dose de texto pra recuperar o físico, treina segunda, terça, quarta e quinta, sexta festa. Bala e Não queta. dorme, vira Não direto. dorme, entendeu? Então, assim, quantas festas dessa que seu coração aguenta? 21 anos. 21. 21.
Aqui, ó, ô Renato. Ah. Na pesquisa que eu fiz, eu até postei aqui, ó, chama mistura mortal anabólica. Que eu falo justamente dessa mistureca toda, né? Mas uma das coisas que eu vi aqui é 44,3% das pessoas em uso de esteroide anabólico estavam bebendo, né? Você quer estética, mas você tá bebendo. Você quer curtir. 4,5% de cocaína, 11% de êxtase e 5,7% de LSD. Ou seja, Caraca, meu. se a gente pegar aqui 5%, mais ou menos, 6% na média de cocaína, êxtase e LSD, de cada 100 pessoas, 5 estão usando. Caramba, é muita gente, cara. Qual a chance de dar problema aí? E aí, se você for parar pra pensar, é muita coisa. Cami, por que essa misturada aí? Você consegue entender o que esses caras queriam nesse Direct Center? Por que misturar isso? Um Olha, pra agitar, outro pra dormir, outro pra viciar? Como é que é? Bom, geralmente esse uso da oxicodona é bem comum nos Estados Unidos por bodybuilder. É? É bem comum. O que é a Mas oxicodona? Oxicodona é um analgésico anestésico. Então é para não sentir dor. Muito utilizado em hospital, inclusive, né? Muito. Oxycontin. Oxycontin. Então, lá nos Estados Unidos é muito comum, e inclusive o Rich Piana, acho que foi que morreu disso. Nas séries americanas, quando você pega aqueles ricos, eles são tudo viciados em oxicodona. É, o Dr. House. Sim. Então, dá O o baratinho, Vicodin. você se sente bem. Que é o Vicodin. Vai, Ah, é o Vicodin, é esse? Tem um filme que eu adoro, aquele filme com o Leonardo DiCaprio, qual é o nome mesmo? É o Lobo de Wall Street. Lobo de Wall Street. Ele tinha que... A oxicodona dele era dia. Esse baratinho, o pessoal tem a sensação de bem-estar da família da morfina, né? De ser gostoso, assim. Mas o pessoal usa nos Estados Unidos muito bodybuilder porque lá eles gostam do Synthol. E o Synthol é muito grosso para injetar, para montar músculo. E eu não sei se vocês já viram o protocolo do Synthol, mas o Boston Lloyd postava muitos protocolos que era Bostaloid, né? Bosta Lloyd. Era assim, 3 ml no braço, dia sim, dia não. Meu Você De sabe que Synthol. ele deu falência renal agora, né? Você tá sabendo? Pois, uma hora... Boston Lloyd deu falência renal? Também, né? Só- Mostra a imagem dele, Mauricião. As coisas da cabeça dele, aquilo não existe. Não existe. Não e aí, existe. Então, para aguentar a dor do Synthol, pra você conseguir treinar com o músculo inflamadíssimo, com um óleo espesso, grosso, o pessoal faz uso de oxicodona direto. Então, assim, você imagina Mas qual esse que não é o pro. Antigamente Não, se isso usava não é o mais pro. no Bahia. Isso não é o pro. Isso é o underground do americano. É o underground americano. É os caras que querem ser pró e acham que tudo é uma questão de droga, né? As pernas ruins dele. E é esse cara que fala que genética é de farmácia. Você não É tem o essa genético desgraça aí. com... Ó, o boné dele ali, ó, o boné dele é 3cc. Porque é o nome do time dele. cc em inglês, né? Centímetro cúbico. Cúbico. É ml. Então o bonezinho dele já é 3 ml. Dos pontos de aplicação de Synthol. Ele tinha um laboratório de peptídeo, né? Não sei se ainda tem. Sim, E ele vendia toda óleo essa pra mistureba toda de coisa, esse 3 shape. ml de assim, de anão, pra botar esse shape aí que aqui no amador ele ia ter trabalho pra ganhar. Não, Ah, olha o mas é bracinho de feito insulina, dele ali. ó. Nossa, olha o braço dele, velho. Engravidou a mulher linda, a mulher tá grávida. Filha do Palumbo. Puta, a filha do Palumbo, pô, tá em família então. É só os malucos mesmo, velho. E agora acabou que ele tá com problema renal, ou Itinho? Sim, deu falência renal. Aí agora deve estar correndo atrás pra corrigir, Cara, procurando em transplante. Mas agora a casa dele caiu, Ó, hein? deu ruim ali nas local dele, Clica no ali, braço, Maurício, no na tríceps. tatuagem ali, ó. Pode dar uma aqui. Não tem nada, tá tudo Borrado, né? borrado. Mas aí você pensa comigo. Qual que é o barato de uma boa execução no treino? Não é a contração? Como que o cara faz uma boa contração se ele tá com um relaxante muscular ou com um anestésico? Não, ele já saiu totalmente do prumo, cara. Tá totalmente fora. Não tem nada a ver isso. Doutor, não sei se você ficou sabendo do falecimento. Coloca pra mim, por favor, a imagem dele, Maurício, do atleta Dallas McCaver. Pô, eu tenho foto com o Dallas. Você tem foto com o Dallas? Sim, é autografado. Poxa, que legal. Eu fui conversar com ele num dos Olímpias
E eu me embananei na hora de falar inglês um pouco com ele, que eu falei, que bom que, né, assim, a gente foi lá no Meet the Olympians, né, que tem antes, né, que você vai lá tirar foto, autógrafo, todo mundo. Eu falei, pô, que bom, né, que você tá aqui, parabéns, né, super conversando com ele ali. Eu falei, pô, espero te ver aqui nos outros anos também, né. Ele me olhou assim, né, eu falei, não, tipo, não foi isso que eu quis dizer, né. Então, assim, Era uma premonição, doutor? não, eu tenho, foi quase, né, e eu tenho foto lá, foto autografada com ele e tal, cara super gente boa. Dallas McCaver, ele chocou o mundo porque houve uma série de discussões e começaram a vazar aí protocolos. Você acompanhou isso, Cami? Acompanhei. Você acompanhou, Itinho? Sim, acompanhei. Você Da lembra que guerra na época química. começou a falar de guerra química e de começou a vazar protocolos deles, aí começaram a lançar protocolo do Dallas. A gente não sabe até onde era pura especulação ou era verdade, mas começaram a trazer assim doses absurdas de Increlex. Você tem aí algum conhecimento sobre esse produto, o Increlex? É IGF-1. Jeff, É o IGF-1 aí de pura propriedade, vamos dizer assim, né, o Cami? O ético mesmo. É o né? ético, é. É o ético. Porque existe muito IGF-1 que as pessoas acham que eu tô tomando IGF-1 e é piada, né, cara? É o Increlex, que é o IGF-1 de verdade, protocolos de GH com altíssimas doses de outros hormônios. Insulina não tinha também. de insulina, Mas que ele principalmente- dormia no soro, não é isso? Hã? Que ele dormia no soro glicosado por conta da Isso, insulina essas alta, histórias, que ele eu ouvi, dormia eu no ouvi. soro glicosado. Assim, histórias assim que foram surgindo que realmente a gente não sabe até onde é puramente especulação ou a realidade. Mas o que nós temos de realidade é a sua autópsia, porque a sua autópsia acabou sendo revelada. E eu vou pedir para o Maurício colocar a autópsia do Dallas McCaver e eu vou pedir para o Cami fazer a leitura, por favor, para a galera. Cardiomegalia severa. Então o coração dele tinha 833 gramas com hipertrofia ventricular esquerda, que é o coração de atleta. Arteriosclerose na veia coronariana, na artéria coronariana, desculpa. Pulmões pesados, então um com 617 gramas, o direito, 619 o esquerdo, com hiperinflamação e mucos. Hepatomegalia, então fígado gigantesco, de 4,6 kg praticamente. Pouquinho de esclerose nos néfrons, hipertrofia também dos rins e carcinoma na tireoide. Quanto que pesa o coração de uma pessoa adulta normal, doutor? Varia um pouco, né? Mas não vai passar de meio quilo. Não chega a 500 gramas. O coração dele pesava 833. Quanto que pesa um fígado, Cami? De uma pessoa sadia, doutor? Anatomia, assim. Eu não vou saber te dizer exatamente Maurício, quanto, levanta mas pra mim, mais por ou favor, menos, quanto mais que ou menos, pesa um né? fígado? Peso do Talvez uns fígado. 3 quilos. Peso do fígado de Mas um homem o adulto. que é interessante a gente comentar aqui, Mas ele tinha de tudo, hein? tinha tudo. Tudo Ó, gigante. ele tinha problema cardíaco, problema hepático, problema Pulmonar. renal e tinha um câncer na tireoide. Quer ver uma coisa interessante? Rapidinho. O fígado é um órgão de aproximadamente 1,5 kg. 1,5 kg. Então era 3 vezes. Ele Três, tinha né? 3 Quase vezes quatro. para quase 4 vezes o tamanho de um fígado normal. E Mauricião, e o rim? Perdão, pulmão. Cada pulmão apresenta uma forma total de cerca de 700 gramas de cada um. Ué, tá normal ali. Aqui tá normal. Mas Bom. acho que o peso é normal, mas eles estão relatando a inflamação, né? É que eles colocaram ali heavy, Without. ele tá aí, Na verdade é 100. Ah, tá. sem inflamações, mas heavy lungs. Cada rim adulto tem em média de 10 a 13 centímetros com peso de 120 a 180 gramas. Então também o triplo os rins dele. Meu Deus. O triplo tamanho dos rins, o triplo do tamanho do fígado. O hormônio esteroide, ele tem essa capacidade de triplicar o tamanho?
Será que isso não estaria mais ligado ao abuso severo de hormônios peptídicos, como, por exemplo, o Increlex e GH e GF1. Qual que é o nome do GH? Somatotrofina, né? Ele tem trofismo, né? Pelo Crescimento. soma. E o soma é o quê? São todas as células. Então ele pode sim dar uma visceromegalia, né? Ou seja, um crescimento de todas as vísceras. Seja intestino, coração, fígado, rins, né? Então é muito mais ligado a isso do que propriamente dito um crescimento pelo esteroide anabólico. Do que era bem sabido, ele fazia protocolos altíssimos de GH e Increlex. Então, para vocês terem uma ideia, existem outros medicamentos que é utilizado pelo fisiculturismo e que às vezes levam a esse tipo de mudança e de alteração de forma severa, ao qual o esteroide não seria capaz. O esteroide, principalmente num rapaz de 27 anos, que ele usasse 1 grama por semana, 2 gramas, 3 gramas por semana, não ia conseguir elevar em 4,5 vezes o tamanho do coração dele ou do fígado. No máximo, o esteroide ele pode promover uma hipertrofia de músculo, que o coração é um músculo, ok? Então, o crescimento Músculo liso. Ou do estriado. músculo estriado. Os Músculo dois. estriado Os que dois faz fazem. contração. Agora, para crescer assim, desse nível os órgãos, com certeza abuso de GH e abuso de IGF-1. Inclusive, o coração tem muito receptor de IGF-1. E eu estava até conversando com o Lucas antes de subir, que eu vi uns estudos legais sobre polimorfismo de receptor androgênico em coração e tal, e que se discute que na verdade não é nem a testosterona que pode causar a cardiomegalia, mas o DHT mesmo. Então, o excesso de DHT. Que talvez, né, drogas derivadas de DHT possam contribuir também para isso. Tem alguns estudos interessantes de reposição de testosterona com os ésteres de mais média para curta duração, onde eles fazem um pico suprafisiológico maior. O enantato, o cipionato, né, o blend aí que tem o durateston. E pelo aumento maior da concentração, você também tem um desvio maior, por exemplo, a conversão para DHT. Então, o aumento do DHT nesses esquemas, que era diferente da Nebido, né, que é um decanoato, que ele não faz pico, e também do transdérmico, esses ésteres que fazem mais pico, que aumentam mais o DHT, eles estavam mais relacionados a doenças cardiovasculares, a intercorrências cardiovasculares, do que esse outro tipo de reposição. Então, ésteres curtos. Quanto mais conversão, por exemplo, para DHT você tiver, isso pode ser pior. Exemplos de ésteres que convertem bem em DHT. O de testosterona, né? Eles vão converter. Não todos? O cipionato, o enantato, o propionato. Independente da cadeia longo ou curto. Independente da cadeia, eles são promotores. Mas o que empilhar mais? Essa que é a questão. É o que gera mais pico. Porque, por Isso que eu exemplo, ia falar. E quais desses radicais que geram mais pico? Os que a gente mais usa. Né? e que a gente tá com medo de ser proibido. No caso, o de meia-vida mais longa, porque normalmente você tem digamos, a meia-vida é 2 semanas, só que o cara tava mandando 2, 3 vezes na semana. É mais ou menos isso. Isso. O enantato, por exemplo, ninguém respeita a meia-vida. Você adianta a meia-vida, né? Então você empilha mais. Você vai fazer uma concentração total maior. E como por exemplo, você tem uma certa porcentagem de conversão, então quanto maior a concentração que você tem, maior nível você vai E se usar um inibidor de DHT, por exemplo, como um inibidor de alfa-5 redutase, como a finasterida? Daí é aquele problema de jogar sinuca com corda. Não, mas... Mas isso seria um fator de redução de DHT? Ah, com certeza. Sim. Com certeza. Você tem 2 opções. Você quer viver ou você quer transar? Você quer ficar velho? Você quer morrer velho e triste ou você quer morrer novo e feliz? Brincadeira, tá, gente? É por isso que os protocolos, né? Porque a gente está falando isso de uma dosagem, por exemplo, aí de 200, de um cipionato ou do enantato, entre 200 e 300 miligramas por semana.
Desculpa, a cada 15 dias. Que isso pro nosso universo não existe, tá, doutor? Eu sei. O nosso universo low dose. A empresa low trabalhou dose, com isso 15 anos já. No nosso universo low dose é 250, 300 miligramas por semana. Sim. Que não é uma dosagem tão alta, se você parar pra pensar, porque é uma dosagem que é 2 vezes a dose terapêutica. Vai ficar na base mais ou menos de 1.500 nanogramas por decilitro de sangue. Uma pergunta minha, que eu sou um cara bem relaxado com isso. Tipo, eu não gosto de usar, então eu acabo furando muitos dias. Tipo, eu fui pra Bahia tem uns 20 dias mais ou menos. Eu fiz uma aplicação antes de ir e voltei e fiz uma ontem. Esse espaço tem o risco de mais me atrapalhar? O problema é do que e quanto? Testosterona, Certo, só Cabe? testosterona, Mas que a testosterona? Durateston. Tá. Então você tem uma meia-vida aí um pouquinho maior, né? E uma só? Uma só. Então, você talvez tenha ainda um período que você pode ficar sem sintomas clínicos, por exemplo, né? O nível de testosterona, vamos dizer, em que você começa a ter sintomas clínicos, com certeza ele é abaixo de 400, 450, mas varia de pessoa para pessoa. Tem gente que com 150 não tem sintomas. Não é a maioria, obviamente, mas tem gente com 200 que não tem sintomas. Aí tem gente com 300 que tem sintoma. Eu vim tomar essa semana porque eu já estava com aquele ânimo já caído, você já não está mais disposto, não quer mais levantar da cama. Então eu não sigo aquela regra mesmo de falar, não, toda semana eu vou lá e... E aí, quando eu me senti mal esses dias que eu tomei, eu pensei, será que isso não está mais prejudicando a minha saúde? Pela falta, Eu acho pela que sim. ausência? Se você, por exemplo, eu jogo um mês, depois jogo uma vez toda semana, depois jogo uma vez a cada 15 dias, Isso. esse desbalanço não pode levar ele a um crash temporário? Claro. Que é o que ele está dizendo, né? Por exemplo, ele faz uma aplicação, ele vai fazer um nível suprafisiológico, por exemplo, na 48, 72 horas depois, ele já atinge um nível suprafisiológico, e aí por questão de metabolização, né, da meia-vida da droga, ela vai baixando. Então, geralmente, que a gente faz uma aplicação a cada 15 dias, por exemplo, de um cipionato ou de um blend do Durateston, a vida do paciente, se você fizer a cada 3 semanas, é uma desgraça. Porque na primeira semana, às vezes ele tem sintomas de testosterona muito alta. Ele tem irritabilidade, ele tem dor de cabeça, eventualmente pode ter um pico pressórico. Na segunda semana ele está bem. Na terceira semana ele está na desgraça de novo. É bem né? isso. Então Quando é por isso que a aplicação mais constante seria melhor. Você está se igualando a um ciclo menstrual. Então. Fica com TPM. Mas é bem isso, mano. Então, o melhor seria você manter uma dose um pouco mais constante. Por exemplo, lá fora, né, eles usam mais, por exemplo, 100 miligramas por semana. É melhor 100 miligramas por semana do que 200 miligramas a cada 15 dias. Por essa questão de variação, de variabilidade da concentração. Quanto menos você variar essa concentração, eu menos estava querendo até migrar agora para tenha. cipionato justamente por essa... Mas a culpa não é do éster, a culpa é da sua Não, inconstância. mas eu falo porque ele tem a meia-vida um pouco mais longa e talvez... Maurício, nós estamos com 10 mil pessoas ao vivo ao mesmo tempo, tá? E nós vamos abrir a possibilidade para os melhores superchats, tá? Então não serão muitas perguntas, Renato, mas os melhores superchats. Eu só queria pôr uma questão bem rápida também, claro, sobre a influência psicológica, se há a influência psicológica. Porque dentre alguns nomes que eu separei, tem Sandro Hofer, tem outros atletas, como Luke Sandon, que uma das causas falaram que era suicídio, e tem outros atletas também que acabam tirando a própria vida e também acabam falando que é por conta, digamos, do estresse da trembolona, esse pico emocional. Eu queria saber se há essa ligação realmente. A gente conversou isso na imagem, né, Gabi? Então, é justamente isso. Eu falo, olha só que coisa curiosa, né? Tem vários estudos muito interessantes que eles mapearam o que leva, né? Qual é a trajetória das pessoas irem para o abuso de esteroide. Então, previamente ao uso de esteroide, existem vários fatores. Então, existe o uso de outras drogas, às vezes outras drogas são porta de entrada para o uso de esteroide. Então, já é alguém que já tem uma drogadição. E onde mais se tem a demanda por esteroide, por crescimentos físicos, ou seja, né, o desejo de crescimento físico intenso, é onde você tem bullying, é onde você tem histórico de depressão, histórico de imigração, status de imigrante, onde você tem baixa renda, onde você tem alcoolismo familiar ou agressão ou violência familiar. Então você tem uma série de fatores sociais, né, que
podem contribuir, que geralmente estão associados, para que essa pessoa procure esteroide de uma maneira abusiva. E às vezes o esteroide, inclusive, ele é para contrabalancear, por exemplo, os efeitos do emagrecimento mais importante de uma cocaína. Então, existe um perfil de pessoas que acaba procurando esse tipo. E ela vai procurar isso em qualquer esquina, orientado por qualquer pessoa, em grandes quantidades, misturando com um monte de coisa e às vezes com outras drogas ilícitas. Então, esta pessoa é uma pessoa que tem comportamento prévio impulsivo. E os impulsivos, se você adicionar uma testosterona, por exemplo, isso pode ser a chavinha para ele cometer um suicídio. Então, ele já tem um comportamento impulsivo e já tem uma diminuição da sua capacidade de ver risco, né? De considerar risco. Então, ele tem uma visão, vamos dizer assim, deturpada do risco. Ele desconsidera aquele risco como sendo um risco alto. Então, existe sim um perfil psicológico diferente desse que vai evoluir para um abuser, por exemplo, né? Doutor, você tem um olhar sobre o universo do esteroide underground? Você tem assim um olhar